você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Nós estamos aqui em nossa igreja empenhados no estudo de alguns salmos, na perspectiva de extrair deles uma mensagem de esperança para os nossos corações, principalmente para esses últimos dias em que nós estamos vivendo. E nesta noite nós vamos estudar o Salmo de número 46. Eu queria fazer a leitura deste Salmo e queria que você acompanhasse comigo aqui na tela a mensagem que este Salmo tem para os nossos corações. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar. Ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Pastor Charles Spurgeon, um pastor batista inglês do século XIX, ele chamava este salmo de o cântico da santa confiança. Esse salmo trata-se de um dos mais belos e célebres salmos de todo o saltério. Este salmo ele serviu de inspiração para um homem chamado Martinho Lutero, para a composição de um dos hinos mais lindos do nosso cantor cristão, o hino 323, que tem por título Castelo Forte é Nosso Deus. Foi lendo este salmo, prisioneiro naquele tempo em que ele liderava um movimento de reforma protestante junto ao catolicismo romano, tendo sido levado para um castelo, colocado ali prisioneiro, olhando para aquele castelo, lendo o Salmo 46, a história diz que Martinho Lutero compôs este hino, Castelo Forte é o nosso Deus. O Salmo 46 ele foi escrito pelo rei Ezequias. O rei Ezequias viveu no tempo do profeta Isaías. O rei Ezequias era, além de rei, era também poeta. E muitos estudiosos da Bíblia acreditam que ele tenha escrito não apenas este salmo, mas que ele também foi o autor do Salmo 47 e do Salmo 48. Vale a pena você ler depois em casa. É importante, irmãos, fazermos duas observações quanto a este salmo, a título de introdução. Primeiramente, a vida piedosa do rei Ezequias, que é o autor deste salmo, o Salmo 46. Quem foi Ezequias? Ezequias foi um dos melhores reis de toda a história do Antigo Testamento. Ezequias ele cresceu num ambiente completamente ímpio. Ele era filho de um rei muito perverso, filho do rei Acás. Acás foi um rei extremamente cruel. Um rei praticamente ateu, era o pai de Ezequias. Porém, a mãe de Ezequias, por nome Abi, cujo significado é Deus é meu pai, esta mãe influenciou positivamente a vida deste Ezequias,
Que diferença uma mãe pode fazer na vida de um filho? Eu pensava quando lia um pouco a respeito de Ezequias. Talvez você não tenha ideia do que o seu filho poderá ser no futuro, de quem ele virá a ser. A mãe do rei Ezequias teve uma forte influência positiva sobre a vida dele, para que ele não seguisse a perversidade do seu pai, o rei Acaz. Incentivo de sua mãe. Por influência de sua mãe, Ezequias tem este nome, cujo significado é Deus é minha força. E ele viveu de modo que ele honrou o nome de Deus. Ezequias confiava em Deus. Olha o que o segundo livro de Reis, capítulo 18, verso 5, fala sobre Ezequias. Assim nos escreveu esse historiador: confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Olha que coisa tremenda a respeito de Ezequias. Não houve, nem antes e nem depois de Ezequias, nenhum rei na história de Israel que tenha confiado tanto em Deus quanto este homem Ezequias. Quando ele estava doente, certa ocasião, à beira da morte, ele foi visitado pelo profeta Isaías, que chegou para lhe dar um recado. E o recado era este: põe em ordem a tua casa, porque você está enfermo e você vai morrer. Isaías deu o recado, virou as costas e foi embora. E ia ainda no pátio do palácio, quando o rei Ezequias vira para o canto, começa a orar, clamar a Deus, buscar a Deus, e Deus decide atender a sua oração, de modo que Deus diz para Isaías: volte lá e diga para ele que ele ainda viverá mais 15 anos. De fato, alguém muito especial, esse Ezequias, autor deste salmo. E diz a Bíblia que uma prova de que Deus estaria concedendo a Ezequias mais 15 anos de vida, Deus disse: vai ocorrer o seguinte: nesse dia o sol ele vai retroceder um pouquinho, de modo que houve um atraso no relógio naquele dia, cerca aí de 40 minutos aproximadamente, segundo os estudiosos da Bíblia. Tudo isso aconteceu com este homem, este rei piedoso, este rei temente a Deus, este rei que confiava em Deus, autor deste salmo. Ezequias é um dos poucos reis que, ao término de sua vida, não estava marcado pelos pecados de idolatria, mas estava marcado por boas obras. E quando ele morreu, segundo a Bíblia, ele foi sepultado com honrarias e na presença de todo o povo que chorava muito pela sua morte. Foi este rei, poeta, piedoso, inspirado por Deus, que compôs o Salmo 46. Então é importante pensar na vida desse autor do Salmo. Mas também há uma outra observação que precisamos fazer a respeito do Salmo 46, diz respeito ao contexto histórico do Salmo 46. O rei Ezequias, que escreveu este salmo, ele escreveu este salmo num dos momentos mais críticos na vida dos moradores da cidade de Jerusalém. Você que conhece um pouquinho do Antigo Testamento sabe que logo depois da morte de Salomão, filho de Davi, Davi foi rei, Salomão reinou em seu lugar. Depois que Salomão morreu, acabou havendo uma cisão no reino de Israel. O reino se dividiu em reino do norte e reino do sul. O reino do norte tendo como capital Samaria e o reino do sul tendo como capital Jerusalém. No ano 722 a.C., os assírios vieram contra o reino do norte, de modo que eles praticamente exterminaram o reino do norte. E eles espalharam aqueles que sobreviveram por todo o mundo afora. E acontece que no ano 700 aproximadamente, esses assírios, eles agora decidem atacar o reino do sul, cujo rei era Ezequias. E eles querem atacar a cidade de Jerusalém. E eles estão vindo, e eles montam um cerco em volta da cidade de Jerusalém. E é nesse contexto de guerra, nesse contexto de estarem como que encurralados pelos assírios, é nesse contexto de medo, de incertezas, de desespero, que o rei Ezequias compôs este hino, o Salmo 46.
Irmãos, é neste cenário de inquietação, de angústia, que o salmista revela nesta poesia inspirada as verdades mais profundas sobre quem é o nosso Deus. Neste salmo nós vemos quem é Deus, também aprendemos neste salmo onde Deus está, e também conseguimos aprender neste salmo o que Deus faz. Permita que o Espírito Santo fale ao seu coração nesta noite, a partir deste salmo, o Salmo 46. E vejamos em primeiro lugar quem Deus é. Quem Deus é. O salmista nos revela de forma magnífica quem Deus é. E ele começa dizendo assim: Deus é o nosso refúgio. O salmo começa bem assim: Deus é nosso refúgio. Irmãos, o que é refúgio? Refúgio é um abrigo, é um esconderijo para se escapar de um perigo. E quando pensava sobre isso, duas verdades me chamaram a atenção sobre ter Deus como nosso refúgio. Primeiro, a necessidade de refúgio nos lembra a realidade do perigo do mal. A Bíblia nos ensina, irmãos, quão real é a existência do inimigo. Esse inimigo, ele está em ação contra nós o tempo todo, dia e noite. A Bíblia chama este inimigo de Satanás ou de diabo. O nosso inimigo, ele nunca dorme, ele nunca tira férias, ele nunca deixa de fazer o mal contra nós, e o objetivo dele é trazer destruição e caos à nossa vida. Pedro, um dos discípulos de Jesus, ele vivenciou isso por experiência própria. Jesus avisou para ele: Pedro, Pedro, Satanás pediu para como que peneirar você, pediu para poder bagunçar a sua vida. Jesus protegeu Pedro. Algum tempo mais tarde, o mesmo Pedro vai escrever: estejam alertas e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. Irmãos, a necessidade de refúgio nos lembra a realidade do perigo do mal. Todos os dias nós temos um inimigo tentando contra a nossa vida, tentando contra os propósitos de Deus para a nossa vida. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos achar que a vida cristã é um parque de diversões, porque viver com Deus é viver numa batalha constante contra o inimigo de Deus. Nós estamos envolvidos numa batalha espiritual 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem trégua. Não há um cessar-fogo. Uma outra verdade que me chama a atenção de ter Deus como nosso refúgio, além da necessidade de sermos lembrados da realidade do perigo do mal, é que Deus não oferece refúgio, Ele mesmo é o refúgio. O salmista, nessa inspiração divina, ele não diz que Deus tem um lugar de refúgio. O salmista diz que o próprio Deus é o refúgio, Ele é o nosso abrigo, é nele que a gente pode se esconder. Deus é o nosso esconderijo, a nossa vida está escondida nele. O apóstolo Paulo, com essa mesma visão, ele escreveu aos Colossenses capítulo 3, versículo 3, dizendo assim: a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Jesus Cristo é o nosso refúgio seguro. E Jesus mesmo ilustrou isso de forma comovente ao contar uma história a respeito de Jerusalém em Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. Jesus utiliza dessa ideia de uma galinha juntando seus pintinhos debaixo de suas asas para protegê-los, como que um lugar de refúgio para nós, para nossa alma, contra os ataques do inimigo. Isso me faz lembrar uma história de uma fazenda que pegou fogo certa ocasião, e houve um grande incêndio naquela fazenda, e tudo virou cinzas, tudo de fato foi queimado. E depois que aquele fogo acabou, que restou apenas cinzas, aquele proprietário, ele começou a andar pela sua fazenda, procurando o que restou naquele lugar.
E ao encontrar em um certo canto uma galinha, ele encontrou aquela galinha que estava torrada, tostada, toda queimada. E ele pensou, poxa, ela morreu. E quando ele mexeu com aquele corpo que era apenas carvão, que era cinzas, debaixo das asas daquela galinha estavam vários pintinhos ainda com vida, e ele, ao mexer, os pintinhos saíram piando, vivos. Isso talvez ilustra um pouco de como Deus é o nosso refúgio contra as artimanhas do inimigo, contra as artimanhas de Satanás, como Ele protege a nossa alma, como Ele guarda o nosso espírito. Deus é o nosso refúgio, é o nosso esconderijo dos ataques do diabo. O sábio Salomão, em Provérbios 18, verso 10, ele escreveu: torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. O salmista declarou que Deus é o nosso refúgio. Meus irmãos, o tempo todo Satanás tenta sequestrar a nossa alma de volta. Por mais que ele saiba que ele não conseguirá isso, que ele não poderá fazer isso, porque Jesus disse que ninguém poderá arrancar ninguém das mãos dele. Mas o tempo todo ele tenta de alguma maneira contra a nossa alma. Mas que bom é saber que Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. O diabo pode trazer o inferno sobre a nossa vida, mas ele não poderá levar a nossa alma para o inferno, porque a nossa alma está escondida em Cristo, que nos esconde em Deus. O salmista declarou que Deus é o nosso refúgio. E ele também declarou, ainda neste início do verso 1, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Deus é nossa fortaleza. Diga para quem está do seu lado, Deus é nossa fortaleza. O que é uma fortaleza? Fortaleza é um lugar fortificado, é um lugar construído para garantir segurança total. Fortaleza é um lugar edificado para se estar ali em segurança e em proteção total. Meus irmãos, ao longo da história, o homem sempre tentou fazer de seus braços, de sua força, de suas habilidades, de seus conhecimentos, de suas riquezas, de suas posses, a sua fortaleza. O homem constrói imponentes edificações e as considera uma fortaleza. A gente é testemunha do que tem ocorrido, principalmente em algumas partes do planeta, que seja litoral. Homens constroem ali grandes prédios, edifícios, e acham que eles nunca, jamais serão atingidos por coisa alguma ruim. De repente, uma simples onda gigante, chamada de tsunamis, é capaz de demolir a mais alta torre, construída com a mais segurança que possa haver, com a maior segurança que possa haver. A mente humana, muitas das vezes, também desenvolve a ciência e acha a ciência uma fortaleza. Quantos cientistas, quantos médicos, quantos estudiosos têm tropeçado em seus próprios conhecimentos, ao achar que todo conhecimento, toda ciência que adquirem é capaz de lhe dar uma segurança, e de repente, simplesmente um acidente, de repente, simplesmente uma enfermidade, um vírus, uma bactéria, e tudo se põe a perder e uma vida é ceifada. Há também aqueles que garantem a sua segurança ou tentam garantir num exército forte, se considera um exército superpotente, mas muitas das vezes exércitos guerreiam contra outros exércitos e na verdade todo mundo sai perdendo, não há ninguém que possa garantir segurança. O que dizer de tantos homens que ganham dinheiro, conquistam bens materiais, se acham às vezes poderosos, talvez o poderoso chefão, acham que isso seja uma fortaleza, porém tudo isso, na linguagem do sábio Salomão, observei todos os feitos do homem debaixo do sol e percebi que tudo era futilidade e correr atrás do vento. Eclesiastes 1,14. Todas as fortalezas humanas são falhas e inúteis. Jesus contou sobre uma parábola de um homem rico. Aquele homem, então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe,
e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? O dinheiro, em certa quantidade, ele pode até oferecer algum conforto. A ciência, até certo ponto, pode até trazer muitos benefícios. Entretanto, o salmista declara para nós que somente Deus é a nossa fortaleza. Não existe nada neste mundo que possa nos oferecer segurança a não ser Deus. Deus é o nosso refúgio, nosso lugar de abrigo. Deus também é a nossa fortaleza. Somente nele nós podemos ter segurança. Somente nele. Nem o homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, possuidor de uma pequena quantia de 90 bilhões de dólares e meio, nem ele pode sentir segurança, porque somente Deus é a fortaleza. A palavra de Deus nos diz em Naum 1,7: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Deus é nossa fortaleza para nos dar a segurança que o mundo jamais poderá nos dar. Neste mundo não há segurança. Nada neste mundo é seguro. Por isso que nós precisamos estar com a nossa vida escondida em Deus e a nossa vida guardada em Deus. Escondida em Deus porque Ele é o nosso refúgio, guardada em Deus porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso castelo forte. Martim Lutero, autor do hino 323, ele sofreu as duras penas por defender que era necessário voltar às Sagradas Escrituras. Ele sofreu na pele cruelmente por conta disso. Alguém que o antecedeu, alguém que viveu um pouco antes dele, John Hus, foi queimado numa fogueira, foi incendiado. Aquele homem não foi livre da fornalha naquele dia, mas aquele homem foi livre das chamas do inferno por defender a verdade. Todas as ideias de Martim Lutero, elas foram fundamentadas por John Hus. O Papa João Paulo II, pouco antes de sua morte, ele chegou a reconhecer que a condenação de John Hus à fogueira, sentença de morte, naquele tempo pela Igreja Romana, foi um erro que a Igreja cometeu. E ele, 500 e tantos anos depois, ele tenta pedir perdão por um erro cometido. Deus é a nossa fortaleza. Martim Lutero defendia isso. Castelo forte é o nosso Deus. É o nosso Deus. Eu e você, dentro das nossas casas, não estamos seguros. Não estamos. Porque não há nada neste mundo que possa promover a segurança da minha e da sua casa. A gente pode colocar boas trancas, a gente pode colocar câmeras de segurança, a gente pode fazer tudo, meus irmãos, mas nada disso será o suficiente. Por isso que nós precisamos estar com a nossa vida guardada em Deus, porque é o próprio Jesus quem vai dizer: alguém pode fazer algo contra nós, mas não poderá fazer algo contra a nossa alma, porque ela está guardada em Deus, que é a nossa fortaleza. Quem é o nosso Deus? Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é nosso socorro bem presente. Socorro bem presente. Socorro significa ajuda, significa auxílio. É interessante o uso da expressão bem presente. Socorro bem presente. Significa uma ajuda bem assistida. Significa o auxílio de alguém bem de perto. Deus está sempre próximo de nós, irmãos, especialmente no tempo da angústia. Perceba que o Salmo não está dizendo para a gente que não haverá angústia na nossa vida. Mas o Salmo está dizendo que em meio às angústias, Deus é o nosso socorro bem presente. Eu quero ilustrar isso com, por exemplo, o serviço público de socorro. O Corpo de Bombeiros é um prestador de serviço de socorro, correto? Certo? Socorro nas situações de acidentes, socorro nas situações de incêndios, socorro diante dos afogamentos. Mas eu te pergunto, ter o serviço do bombeiro à nossa disposição significa que nenhum acidente vai nos acontecer? Sim ou não? Não, claro que não. Significa que jamais haverá incêndio e que ninguém jamais se afogará? Claro que não.
Mas, irmãos, é isso que muitas das vezes nós pensamos a respeito de Deus. Sim, a vida muitas vezes nos surpreende com situações inesperadas, situações às vezes difíceis. Porém, o salmista garante que qualquer tragédia que enfrentemos, seja um problema de saúde, seja a perda de alguém, seja a perda do emprego, seja um problema financeiro, seja conflitos nos relacionamentos, o salmista nos garante que Deus é maior que qualquer um de nossos problemas e Ele está pronto a estar conosco, porque Ele é o socorro bem presente na angústia. Alguns anos atrás, durante um terremoto, num certo país, os habitantes de uma pequena aldeia ficaram alarmados com o tremor, ficaram muito alarmados, mas eles também ficaram alarmados com a tranquilidade e a alegria de uma mulher idosa que todos conheciam. E alguém perguntou para aquela senhora: a senhora não tem medo? A senhora não tem medo? Tinha acontecido um tremor naquele lugar e todos estavam chocados, assustados, com medo, e perguntaram para ela: a senhora não tem medo? Ela disse: claro que não. Mas como assim a senhora não tem medo? Ela respondeu: eu me alegro em saber que eu tenho um Deus que pode agitar o mundo. Meus irmãos, o código SOS de socorro, que é tão conhecido no mundo inteiro, ele serve para pedir ajuda em qualquer idioma. Os socorros da terra estão sujeitos a falhas, a atrasos, mas o socorro de Deus nunca falha. Ele está sempre presente. E não há angústia alguma que a gente passe que Ele não esteja conosco, comigo, com você. A Bíblia diz no Salmo 20, verso 1 e 2: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. O que poderá vir sobre nós? A terra pode tremer, o salmista está dizendo. Os montes podem afundar, tremer. Podem vir tsunamis contra nós, pode vir relâmpagos contra nós, pode vir tempestade sobre a nossa vida, mas é certo que Deus continuará sendo nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quem é Deus? Deus é nosso refúgio, Ele é o nosso esconderijo. Nele nós podemos nos esconder dos ataques de Satanás contra a nossa alma. Quem é nosso Deus? Deus é nossa fortaleza, nele a nossa alma pode estar guardada. Quem é Deus? Quem é o nosso Deus? Deus é o nosso socorro, é nosso auxílio na hora da provação. Agora, qual a importância de sabermos quem Deus é? Isso é muito importante. É o nosso conhecimento sobre quem Deus é que nos ajuda quando somos alcançados pelo medo, pela dúvida e pelo desespero. O salmista diz para a gente no versículo 1, quem é Deus? Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nunca se esqueça disso. Creia nessa palavra, creia que de fato Deus é refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Em segundo lugar, o salmista revela para nós também onde Deus está. Isso é muito importante mesmo. O rei Ezequias, que escreveu este salmo, ele diz nos versos 4 e 5 o seguinte: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. Veja bem, onde Deus está? O poeta fala aqui de três coisas. Ele fala de cidade, ele fala de rio e ele fala de exército. E é importante pensarmos nessas três coisas para a gente compreender onde Deus está. Deus está, primeiramente, habitando no meio do seu povo.
O salmista fala para a gente de uma cidade na qual Deus habita no meio dela. O salmista disse: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E no verso 5, Deus está no meio dela. Deus está no meio dessa cidade. Que cidade é esta na qual Deus habita? Deus está no meio dela. A cidade de Deus é a cidade de Jerusalém. Jerusalém, especialmente no Novo Testamento, é um dos símbolos da igreja. É uma figura de linguagem da igreja. Lá no Apocalipse a gente lê sobre isso com fartura. Jerusalém representando a cidade de Deus, representando a igreja de Deus, aonde Deus habita. A cidade de Deus é a sua igreja. A igreja de Cristo é a cidade de Deus, aonde Deus habita. Daí a importância de estarmos e sermos a igreja. Nós somos a Jerusalém, nós somos o lugar da habitação de Deus. Por isso a minha vida, a sua vida, a nossa vida é a morada de Deus. E aonde Deus está, o verso 5 diz que Deus está não na beirada, não na frente, não do lado, não no fundo, mas Deus está no meio da cidade. Deus está no meio da igreja. Por isso, ainda que possamos estar encurralados, cercados por todos os lados, sem saída, não seremos abalados, pois o Deus eterno está conosco. E aí vamos voltar então lá atrás, no contexto do Salmo 46. Lembra do que eu disse? Os assírios eram muito cruéis. Os assírios eram aquele povo cuja capital era Nínive, da qual Jonas ficou com medo de ir lá pregar, porque a história diz que os assírios eram por demais sangrentos. Eles gostavam de, quando capturavam povos vizinhos, trazer os corpos daqueles mortos e picarem os pedaços na praça principal de Nínive. Esses eram os assírios que tinham cercado a cidade de Jerusalém, quando o rei Ezequias compõe o Salmo 46. Quando ele diz, Deus é o nosso refúgio, Deus é a fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na angústia, ele está ouvindo o buzinaço dessa gente em volta da cidade. E aí ele diz, no verso 4 e 5, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela. A cidade de Deus é Jerusalém. A cidade de Deus hoje somos nós, eu e você, a igreja de Cristo hoje. Deus está no meio de nós. Por isso que nós precisamos estar na igreja, irmãos. Porque aí fora há inimigos tentando nos encurralar, como os assírios estavam tentando fazer com os habitantes de Jerusalém. A importância de estarmos na Jerusalém de Deus, na cidade de Deus. Porque se aqui estivermos, e eu não me refiro aqui a um lugar geograficamente falando, eu me refiro a estar ligado a esse povo de Deus, porque se nós fizermos parte desse povo, temos a certeza que Deus está habitando no meio do seu povo, e ainda que a gente esteja cercado por todos os lados, sem saída, nós não seremos abalados. Deus está onde? Deus está no meio. E quando eu pensava sobre isso, eu pesquisei rapidamente na Bíblia algumas pessoas que enfrentaram grandes dificuldades, pessoas que foram encurraladas. Me lembrei de Daniel na cova dos leões. A Bíblia diz que o anjo do Senhor estava, sabe aonde? No meio daquela cova. Glória a Deus por isso. Lembrei-me de Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, e diz que o quarto homem da fornalha, ele estava onde? No meio. O tabernáculo foi erguido ao longo dos tempos de deserto, 40 anos, o tabernáculo no meio do povo. O tabernáculo ia no meio, ele representava a presença de Deus. Jesus foi erguido no alto do Calvário, na cruz do meio. Deus está no meio. A Bíblia diz em Apocalipse que Jesus virá e ele estará no meio dos 7 castiçais de ouro, que é a igreja. É uma linguagem figurada, simbólica, mas a presença de Deus no meio. O salmista nos garante que Deus está no meio do seu povo. Onde Deus está? Deus está no meio do seu povo. O salmista não apenas diz isso, ele diz que Deus está inundando o coração do seu povo de alegria.
O salmista fala de um rio, eu vou ler de novo, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Eu gosto muito da linguagem poética porque ela nos põe para pensar, nos faz pensar. Um rio, que rio é este? O salmista fala de um rio que alegrava a cidade de Deus. Você sabia que geograficamente, diferente de outras cidades, Jerusalém não tinha rio? Não tinha. A cidade de Jerusalém não foi construída à margem de um rio. Os moradores de Jerusalém, eles tinham que sair para buscar água fora, porque Jerusalém não tinha rio que cortasse aquela cidade. A necessidade de sair para buscar água fora simbolizava a busca pelo Senhor. Foi de propósito que a cidade de Jerusalém foi construída num lugar não à margem de um rio, para representar a necessidade do povo de buscar água e buscar também a Deus, saciar a sua alma em Deus. E aí vamos voltar ao contexto do Salmo 46. Naqueles dias, Senaqueribe, rei da Síria, ele havia cercado Jerusalém, cercou Jerusalém, ninguém entra, ninguém sai. E aí, se não havia rio lá, dá para imaginar isso durante alguns dias, o que isso provocou. Chegou um momento em que eles começaram a ter escassez de água, racionamento de água, porque ninguém podia sair para buscar água. E diante desse desespero, diante desse medo, diante dessa incerteza do que vai acontecer, diante dessa crise com falta de água, lá vem o poeta, inspirado por Deus, dizendo: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Alegram a cidade de Deus. Ezequias está falando da existência de um rio. Que rio é esse que Ezequias está falando? Ezequias está falando do próprio Deus. O poeta sabia que Deus era o seu rio, pois Deus é aquele que supre a água da vida. Este rio, segundo o salmista, traz alegria à cidade. Que rio é este que o salmista está se referindo? Que alegra a cidade de Deus, que alegra o povo de Deus, apesar de estar encurralado e acuado, apesar de estar passando por falta d'água. Que rio é esse que alegra a cidade, alegra o povo de Deus? Esse rio não é outro a não ser o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é quem inunda a nossa vida de alegria. É o Espírito Santo que despeja sobre nós aquela alegria de Filipenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo escreve isso estando preso, estando numa solitária, e ele diz na carta aos Filipenses, chamada também de a carta da alegria do apóstolo Paulo, Paulo está dizendo: gente, é possível ser alegre, é possível. Ainda que falte água, ainda que falte alimento, mas não falta a presença de Deus. Nós não cantamos isso? Me falte água, ou alimento, ou suprimento para o amanhã que vem. Se nos meus olhos me faltarem toda a luz, se eu ficar cego, só não me falte a presença de Jesus. E a sua presença é a razão da minha fé, a sua presença me conduz onde estiver. É o Espírito Santo quem produz alegria na nossa vida, apesar de estarmos muitas vezes encurralados, apesar de muitas vezes estarmos sob ataques fortes, apesar de muitas vezes estarmos passando por situações difíceis, como a falta de água dos moradores de Jerusalém. É o Espírito Santo. Jonathan Edwards, um pastor batista, que liderou um grande avivamento nos Estados Unidos, ele escreveu que a igreja se gloria em Deus não apenas por ele ser o seu ajudador, que a defende quando o resto do mundo se vê envolto em desgraças e calamidades, mas porque, como rio refrescante, lhe dá ânimo e alegria, mesmo em meio da calamidade pública. É esse rio do Espírito Santo que foi capaz de inundar a vida de um homem, autor do hino 398 do cantor cristão. Sou feliz com Jesus, depois de ter perdido seus 3 filhos num naufrágio. E ele viaja num navio até aquele lugar onde os seus filhos haviam ali morrido.
e compõe este hino: sou feliz com Jesus, meu Senhor. É esse rio do Espírito que invadiu a vida daquele homem, que um pouco antes de perder os seus 3 filhos em naufrágio, ele teve um incêndio em toda a sua propriedade, que lhe fez perder todos os seus bens. É o rio do Espírito Santo quem produz a alegria na nossa vida. Deus está inundando o coração do seu povo de alegria. Aonde Deus está, o salmista também nos garante com absoluta certeza: Deus está no meio do seu povo. Deus está inundando o coração do seu povo de alegria. Deus está na guerra com o seu povo. Deus está no meio da batalha. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio, diz o verso 7, na linguagem do salmista inspirado por Deus. O salmista tinha uma visão de Deus, não aquela visão de um comandante que fica lá no quartel, no batalhão, distante da tropa. Não é essa a visão que o salmista tem de Deus. O salmista via Deus como o grande general de guerra, que comanda as batalhas junto com o seu povo e as vence por seu povo. Deus é o Senhor dos exércitos, Deus é o grande general, e onde Ele está junto do seu povo, que luta com o seu povo, que guerreia com o seu exército. Meus irmãos, que conforto há de sabermos que não há uma só batalha que passemos que Deus não esteja lutando conosco. Não há nenhuma garantia na Bíblia de que não enfrentaremos batalha, mas há uma certeza absoluta no coração de um servo de Deus, de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual a relevância de sabermos onde Deus está? Frequentemente, em especial quando estamos atravessando alguma dificuldade, nós questionamos. Eu já questionei muitas vezes, e acredito que você também, onde Deus está? Onde Deus está? Muitas das vezes nós cremos em quem Deus é, mas muitas vezes nós questionamos onde Deus está. Deus está habitando no meio do seu povo, sempre está. Deus está inundando o coração do seu povo de alegria. Meus irmãos, ser crente é um negócio muito louco, muito doido. Como ser alegre, apesar disso, daquilo e daquilo outro? Como? Isso não tem uma explicação humana. Apenas Deus explica isso. Onde Deus está? Deus está na guerra com o seu povo, no meio da batalha. Algumas vezes eu posso dizer para você que Deus nos permite perdermos algumas batalhas. Deus nos permite perdermos algumas batalhas. Se você entrar pelo livro de Juízes adentro, você vai perceber que o livro de Juízes compreende um período de cerca de 300 anos e vai ler histórias incríveis como a de Sansão, Gideão, Débora e outras histórias mais muito bacanas dos juízes que lideraram o povo de Israel num tempo em que eles não tinham um profeta, não tinham um rei. E Deus levantava esses homens e mulheres ao longo desses 3 séculos para liderar o povo. Mas você vai perceber que ora o povo perdia a batalha, ora o povo ganhava a batalha, ora o povo perdia, ora o povo ganhava. Ao fim de cada batalha perdida, o povo aprendia grandes lições e crescia no relacionamento com Deus. Foi um período de 300 anos que Deus estava amadurecendo o seu povo, para até que chegasse ao último dos juízes, Samuel, para ser o primeiro dos profetas, para trazer a teocracia para Israel, para a partir de então o reino de Israel, agora estabelecido na terra prometida, pudesse ter um rei para o governo político e pudesse ter profetas para comunicar a mensagem de Deus ao povo. Mas foi necessário um período de 300 anos, de altos e baixos, derrotas e vitórias. Perder uma partida não significa que perdemos o campeonato.
A fé nunca é tão valiosa quanto em tempos de dificuldades, doença e morte. Deus está sempre presente, ajudando-nos a suportar as aflições e a sobreviver a elas. Às vezes eu converso com pessoas que dizem assim, eu pergunto, como está? Como está indo? Ah, pastor, eu estou sobrevivendo. Às vezes tem gente que acha que isso pode parecer um desabafo, mas não é. Pelo contrário, essa declaração, eu estou sobrevivendo, ela pode ser a mais profunda expressão de nossa fé. Estou sobrevivendo. O importante é isso, sobreviver. Sobreviver. Às vezes, após um naufrágio, alguém que sobrevive está agarrado a um pequeno pedaço de madeira, um pedaço de pau que está boiando ali, mas está sobrevivendo. O importante é estar sobrevivendo. Sobrevivendo. Em terceiro lugar, o salmista ainda nos diz o que Deus faz. O salmista nos ensina sobre quem Deus é e também nos ensina onde Deus está. Isso é muito importante. Quem Deus é e onde Deus está. Mas, irmãos, que adiantaria servir um Deus que é, um Deus que está, se este Deus não fizesse nada? Por isso o salmista nos faz um convite extraordinário no versículo 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Os nossos olhos, meus irmãos, nos foram dados com este santo propósito, contemplar as obras de Deus. Apenas nós podemos contemplar as obras de Deus. Deus é um Deus de ação, um Deus que se move. Deus não é um ser inanimado, estático, inerte. Deus é ativo, dinâmico, Ele está sempre em atividade. Em toda a Bíblia vemos que Deus está sempre em atividade, Deus está sempre governando. O mundo não está entregue à sua própria sorte, mas está nas mãos de um Deus que trabalha para sustentação, para provisão e preservação de todas as coisas. O Deus do Salmo 46 não é um Deus inanimado que você tem que carregar para aqui e para lá, mas é o Deus que te carrega nos seus braços e nos seus braços de amor. Amém? O Deus do Salmo 46 não é um Deus que se cair pode até quebrar o pescoço e você vai ter que colar o pescoço dele, mas é o Deus do Salmo 46, é o Deus que se você cair, é Ele que te levanta e te dá uma segunda chance. Porque o Deus do Salmo 46 é o Deus que faz. Ele faz tudo aquilo que lhe apraz. Ele faz tudo aquilo que nós não podemos fazer. Obviamente seria impossível mencionar aqui tudo o que Deus faz, mas o salmista resume no verso 9 bem assim: ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. O salmista fala que Deus desfaz as guerras, porque Ele é o Deus da paz. Ele é o Deus da paz. Naquele tempo em que eles estavam acuados dentro de Jerusalém, com medo, eles puderam confiar que o Deus que eles criam era o Deus da paz. Deus da paz, não o Deus da guerra. E o maior feito de Deus em prol da paz foi enviar o seu Filho Jesus, o príncipe da paz, para vir promover a paz entre o homem e Deus. Porque a pior de todas as guerras não era a guerra dos israelitas contra os assírios, era a guerra do homem contra Deus. Deus quebrou o arco, Deus despedaçou a lança, Deus destruiu os carros de fogo, ao vencer toda a obra maligna, quando Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para termos vida e vida eterna. Deus faz, Deus tem feito e Deus ainda tem muito a fazer. Qual a importância de sabermos o que Deus faz? Frequentemente não entendemos o que Deus faz, não é verdade? Muitas vezes a gente não entende. José, esposo de Maria, não entendeu. Quando o anjo disse para ele assim: José, sua esposa está grávida.
E ele toma um choque, um susto e fala assim: não entendi. Eu não tive nenhum relacionamento com ela. Como pode isso? E o anjo explica para ele direitinho. Foi assim, assim, assim. Ela está grávida do Espírito Santo. Foi um milagre de Deus. Ela continua virgem. E ela há de conceber. E é o seguinte, José. Você está querendo dar o pé, né? Mas você não pode fazer isso. Mesmo sem entender muita coisa, José decidiu confiar em Deus. Tem muita coisa na vida, meus irmãos, que a gente não entende. E não entende mesmo. Muita coisa mesmo. Quer um exemplo? Por que tudo junto é separado e separado é tudo junto? Nem sempre entendemos as coisas que Deus faz. Nem sempre entendemos por que Deus faz as coisas do jeito que Ele faz. Mas uma coisa nós podemos saber: o Deus de Jacó é nosso refúgio. E é assim que o salmista vai terminar este salmo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Chamou-me a atenção que ele não disse, irmã Georgina, o Deus de Abraão. Não disse o Deus de Isaac. Ele disse o Deus de Jacó. O Deus de Jacó. Você conhece a história e sabe que o Jacó não era nenhum santinho. Esse Jacó era mais trapaceiro do que o pessoal da Lava Jato e todo mundo junto. Mas Deus transformou a vida do Jacó no Israel. O Deus daquele que era tão mau, que era tão trapaceiro, mas que teve jeito, que mudou de vida e se tornou Israel, príncipe de Deus. É esse em quem nós podemos encontrar o refúgio. Porque o nosso Deus é o Deus dos imperfeitos, é o Deus daqueles que precisam de restauração, daqueles que tropeçam, daqueles que caem e que precisam se levantar. Louvado seja Deus, porque o salmista termina nesse ponto para nos encorajar, a despeito das nossas dúvidas, a despeito das nossas falhas, das nossas desconfianças para com o próprio Deus muitas vezes. Deus está disposto a nos reerguer a cada novo dia. Finalmente, mesmo se eu estiver num leito de enfermidade ou num momento de angústia, chorando ou sofrendo, este salmo nos ensina que eu posso me aquietar e posso saber que há um Deus que é o meu socorro. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que significa isso? Eu queria concluir com os irmãos dessa seguinte maneira. O que significa aquietar-se no Senhor? E este é o convite que eu queria fazer para você, para a gente voltar para casa daqui a pouco, com o nosso coração quieto. Aquietai-vos, o coração aquietado no Senhor. O que significa aquietar-se no Senhor? Significa aquietar-se dentro de si mesmo e sossegar o coração. Sossegar o nosso coração. É isso que significa aquietar-se. Aquietar-se no Senhor. É também confiar que Deus sempre e sempre sabe o que é melhor. Deus sempre sabe o que é melhor. Meus irmãos, não há dor que Deus não conheça, não há gemido que Ele não ouça, não há lágrima que Ele não veja, não há noite de sofrimento que Ele não saiba, não há uma oração sincera de coração feita no nome de Jesus Cristo, seu bendito Filho, que Ele não escute. O que é aquietar-se no Senhor? É esperar e descansar em Deus. É esperar e descansar em Deus. Queria que você fechasse seus olhos neste momento. Existe alguma situação que tem tirado a sua paz? Pense você e Deus neste momento. Feche seus olhos e pense. Existe algo que tem sido a sua angústia hoje? A nossa fé em Deus, meus irmãos, ela não depende de que tudo esteja no seu lugar em nossa vida. Pode estar tudo de pernas para o ar em nossa saúde, em nossa família, em nossas finanças, que ainda assim nós sabemos que Deus é nosso refúgio e fortaleza.
e na hora da angústia Ele é o nosso socorro bem presente. Será que tem alguma coisa hoje que esteja tirando a sua paz? Será que há algo hoje que tem sido a sua angústia? Talvez uma mágoa, talvez uma crise no casamento, talvez uma crise financeira, talvez uma enfermidade de alguém na família, algum sofrimento. Quando Deus é nosso refúgio e fortaleza, a gente aprende que o principal segredo da vida é a beleza e a paciência. Se tudo der certo, beleza. Se der errado, paciência. Queria convidar todos os irmãos a neste momento ficarmos em pé. Vamos ficar em pé neste momento para a gente louvar ao Senhor, cantando uma canção que fala sobre o nosso Deus. Quem é Deus? Creia no Deus que você serve, que você teme, e vamos cantar juntos. Deus é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será.
Ó Deus, nós reconhecemos nesta noite que Tu és Deus. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Tu sabes muito bem, Senhor, que são muitos os momentos de angústia que nós vivemos aqui nesta terra, porque o Senhor conhece muito bem o que é a angústia. Tu és o Deus que sofre desde quando o homem pecou lá no jardim do Éden. Tu sentes, o teu coração também chora, Senhor. Chora pela dor da desobediência, chora pela dor da maldade, chora pela dor do descaso, ó Deus, desta humanidade que somos nós. Quantas vezes desobedecemos ao Senhor, quantas vezes ficamos aquém dos Teus propósitos e dos Teus santos planos para a nossa vida. Mas Pai, como é bom Te servir, como é bom saber que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que se importa com cada um de nós, é o Deus que está no nosso meio, é o Deus que está no meio da igreja, a Tua santa Jerusalém, é o Deus que com o Teu Espírito Santo flui por meio de nossas vidas, nos trazendo alegria, mesmo em meio às situações de angústia. Tu és o Deus que nos faz nos alegrarmos no Deus da nossa salvação, ainda que um monte de coisas ruins nos aconteça. Ó Deus, nós não somos loucos, nós não somos malucos, nós somos pessoas que confiam no Senhor. Nós somos pessoas que vivem nessa terra, na certeza de que estamos a caminho de uma nova terra e um novo céu. Estamos a caminho da vida eterna, aonde lá sim, lá viveremos livre de todas as angústias. Lá viveremos, ó Deus, livre de todo sofrimento. Lá viveremos isento totalmente por toda a eternidade das lágrimas mais amargas que tenhamos experimentado nessa terra. Pai, como é bom Te conhecer. Nós não conseguimos encontrar segurança neste mundo. A nossa segurança está totalmente no Senhor. Pai, não permita, Senhor, que o nosso pé distancie da Tua presença. Nós precisamos estar junto com o Teu povo, porque o Senhor habita no meio do Teu povo. A Tua palavra nos diz que o Senhor, além de ser um Deus que é, um Deus que está, Tu és um Deus que faz. O Senhor guerreia, ó Deus, conosco. O Senhor guerreia por nós. É verdade que muitas batalhas, às vezes, o Senhor permite que a gente perca, mas é tudo para o nosso crescimento, Senhor. Há perdas em nossa vida que ela depois resulta em ganhos. O apóstolo Paulo nos ensinou isso tantas vezes, Senhor. Eu confesso ao Senhor que é verdade que em muitos momentos eu não consigo Te entender. Eu não consigo entender porque o Senhor faz as coisas do jeito que o Senhor faz. Mas, Pai, eu quero aquietar a minha alma e confiar no Senhor, porque o Senhor é o meu Deus, é o meu Deus, é a minha fortaleza, é o meu refúgio e é o meu socorro bem presente na angústia. Senhor, abençoe a vida do Teu povo. Alguém que porventura nesta noite esteja precisando, ó Pai, de fortalecer a fé no Senhor como Deus Todo-Poderoso. Fortaleça a nossa fé, Senhor. Não permita, Senhor, que vacilemos, mas nos ajude em nossas fraquezas. Pai, muito obrigado por precioso poema escrito por este rei tão piedoso, o rei Ezequias. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Aquiete-se e saiba que o Senhor é Deus. Que o Senhor nos dê uma semana de quietude. Em nome de Jesus. Amém.